Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão agora da FAMEMA, Faculdade de Medicina lá de Marília, que traz para a gente uma questão sobre uma análise sobre a energia cinética e o tempo. Nós vamos ter que relacionar essas duas grandezas a partir de um exemplo que ele deu aqui para a gente de um corpo aí dotado de rodinhas ideais. Bora fazer com a gente? Se você teve alguma dúvida nessa questão, vem com a gente para a gente poder te entender, fazer você entender da melhor maneira. Bora então, ó. Então ele está falando o seguinte: um corpo dotado de rodinhas ideais, inicialmente em repouso. Essa informação parece bobinha aqui no começo do enunciado, mas ela vai ser muito importante, tá? Ela inicialmente está em repouso e ela é apoiada sobre uma superfície plana, horizontal e livre de atritos. Tá bom, então a superfície é plana e ela está sem atrito. Passa a receber a ação de uma força resultante horizontal que sentido e direção com intensidades constantes. Então, se eu pudesse, e eu gosto de fazer isso, não sei se você gosta, mas eu gosto de fazer a representação do que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, de repente, um carrinho, uma bolinha aqui que está sendo empurrado por uma força de intensidade constante. Eu vou dizer aqui que ela está sendo empurrada para a direita, tá? Mas poderia ser para a esquerda sem nenhum problema. Ele não falou. Ele só falou que essa força ela é constante, que tem direção e sentido e intensidade constante. Maravilha, é o que eu preciso saber sobre esse tema. Ele quer saber, o esboço gráfico corresponde à variação da energia cinética desse corpo em função do tempo. Então, o nosso objetivo é encontrar uma relação entre a variação da energia cinética e o tempo. Bom, nesse caso aqui, acho que vale a pena. Eu não sei se você se recorda, né? Do que se fala de variação da energia cinética. Normalmente, quando a gente fala de variação da energia cinética, a gente está falando do TEC, o Teorema da Energia Cinética. O que ele fala para a gente, né? Ele fala que a variação da energia cinética é igual à somatória das forças, ou se você quiser, a força resultante que ele está falando aqui para a gente. Como ele está falando que a única força, a força resultante é horizontal, com direção em sentidos constantes, a gente pode dizer, ó, que a variação da energia cinética é a energia cinética no final menos a energia cinética no início. Aí isso vai ser igual à força resultante, né? Então vai ser a força F que ele aplicou vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Maravilha. Se a gente está falando que a força é horizontal e ela está no mesmo, a gente está admitindo aqui, né, que como ele estava no repouso, esse deslocamento também vem para cá. O deslocamento vai no mesmo sentido da força. Daqui a gente consegue já tirar a primeira informação que esse ângulo aqui vale 1. Aliás, não que esse ângulo vale 1, né? Que o cosseno de zero vale 1, porque veja, a força está indo para a direita e o deslocamento também indo para a direita. E aí a gente fala que se os dois estão no mesmo sentido, é um cosseno de zero. O ângulo aqui é um ângulo 0 graus, tá? 0 graus é o cosseno de 1. Maravilha. Outra informação que a gente também consegue tirar é que a energia cinética no início dele vale zero, uma vez que ele está no repouso. Para quem ainda não estudou isso, energia cinética é dada como m vezes v ao quadrado sobre 2. Portanto, se a velocidade do corpo é zero, a energia cinética dele também vale zero. Então, vamos deixar aqui anotada essa informação, se de repente você nunca ouviu falar de energia cinética, né? Então, o que que a gente tem aqui de cara? Já daria para a gente eliminar que esse item está fora. Por que que ele está fora? Porque ele não começa com a energia cinética do zero, ele já tem um valor inicial. Esse também está fora e esse daqui também está fora. Por quê? Nesses casos, ele está falando que a energia cinética inicial deles vale zero. E não acontece isso, né? O que acontece é ele partindo do zero por aqui ou partindo do zero por aqui. Para você ter uma ideia, isso já ajuda para você de você eliminar aqui três questões. Então, se você fosse de repente chutar, de 20% que era 1 para 5, passa a ser de 50% sua chance. Então, isso já é importante. Bom, aí vamos chegar aqui na relação. Ó. Então, a gente tem que a energia cinética no final, ela depende da força e o deslocamento dele, porque o resto é zero e aqui é 1, então não preciso nem colocar. Só que nós não temos em função do tempo. Como a gente está falando de um movimento uniformemente variado, ou move, porque tem aceleração, né? Vale a pena a gente relembrar, lembra daquela formulinha? Que força é massa vezes a aceleração. Se a gente está falando que esse corpo está sob a ação de uma força resultante, ele tem aceleração.
né? Então, a equação que a gente associa o ΔS e o tempo, aqui a gente encontra pelo que a gente chama de sorvetão, lembra dele? Aí a gente vai chamar isso aqui de V0t mais a t quadrado sobre 2. Lembra dessa equaçãozinha do sorvetão? E aí matou nossa charada. Por quê? Porque a velocidade inicial dele dá zero, ele parte do repouso. Então eu consigo relacionar que a energia cinética dele é a força, que é uma constante, então ela não interessa para a gente, a aceleração, que é uma constante, e o tempo, que não é uma constante, e aí sobre 2. Então veja, a equação que relaciona a energia cinética e o tempo está pautada nessa lógica aqui, ó. Está pautada nessa equação que a gente foi construindo com você. E aí, o que a gente relaciona? Tudo é constante, exceto o tempo e a energia cinética, que são as grandezas que vão mudando e a gente consegue construir um gráfico. Força constante, olha, falou que a força aqui ela é horizontal, resultante de intensidade constante. Se a força é constante e a massa também é constante, eu posso dizer que a aceleração também é constante. Tá? Então, deixa eu só anotar aqui para você lembrar desse sistema. Só que o tempo não é constante, conforme o tempo vai passando, né? Conforme o tempo vai passando, eu tenho uma mudança da energia cinética. Só que essa função é t ao quadrado. Então perceba, a energia cinética ela muda de acordo com uma função t quadrada e uma função t quadrada obedece uma parábola. Então, com certeza, nós chegamos na alternativa E aqui e não uma função de primeiro grau. Se de repente fosse só t, aí a gente chegaria nessa equaçãozinha aqui, nesse gráfico. Mas como o t quadrado e a energia cinética relacionam-se por uma função de segundo grau, parábola formada para a gente. Bela questão aí feita pela FAMEMA, tinha que ter uma análise bem interessante que a gente fez aqui, e eu espero que você tenha entendido. Se não, manda seu recado para cá, nos pergunte, também não deixe de se inscrever por aqui. Grande abraço e até a próxima, valeu!